Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dás aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. Esse evangelho, ele é muito rico. Ele nos traz muitas reflexões. E é importante a gente se atentar a essa riqueza de detalhes, a tudo que o Senhor quer nos dizer por meio dessas palavras. Primeiro, a gente percebe uma pessoa justa, uma pessoa cumpridora da palavra de Deus. Tanto é que Jesus, ele não pergunta para aquele jovem se ele cumpre os mandamentos, se ele conhece os mandamentos. Jesus, ele afirma. Jesus, ele fala assim, ó, tu conheces os mandamentos. Olha que interessante. E lembremos que conhecer, né? Conhecer remete a ter uma experiência, ter uma intimidade, viver junto. Então, Jesus, ele afirma que aquele jovem, ele conhecia os mandamentos e ele vivia os mandamentos. Jesus já sabia disso. E aqui é a primeira reflexão para cada um de nós. Conhecemos os mandamentos? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, conhecemos, ok, beleza, ótimo, já é uma coisa muito boa. Cumprimos os mandamentos? Cumprimos a integridade dos mandamentos? Gente, é muito importante isso. No Evangelho de ontem a gente já ouviu do próprio Senhor falando, né? Vão e ensinem a todos a cumprir aquilo que eu vos ordenei. Mandamento. Claro, muito mais do que uma ordem, um mandamento é um caminho para seguir a Deus e para servir a Deus.
É uma receita de bolo. Quando a gente vai fazer um bolo de cenoura, não adianta a gente usar laranja e achar que vai ter gosto de cenoura. É impossível. Por isso o mandamento. O mandamento é uma receita. Quer servir a Deus? Está aqui a receita. Porque o resultado, o produto deste processo de seguir e servir a Deus, é sermos de Deus. Para sermos dele, é necessário seguirmos. E a gente segue por amor. A gente segue como aquele jovem, por conhecer. E lembrando sempre, conhecer não é simplesmente saber a letra fria ali do mandamento. Não, gente. Conhecer é experimentar o nosso Deus, é guardar o amor de Deus no nosso coração. E por isso, e com esse olhar cheio do amor de Deus, lermos ali os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da igreja e cumprir por amor. E aí a gente continua. O jovem, ele atesta aquilo que Jesus falou. Ele diz, eu realmente sigo, observo os mandamentos desde a minha juventude. Olha, gente, uma pessoa com uma caminhada. Olha que interessante. Desde a juventude significa que ele cumpriu os mandamentos a longa data. E aí Jesus olha para ele como olha para cada um de nós. E lança e fala, né? Jesus fala diretamente. Mas Jesus, ao olhar para cada um de nós, ele nos convida a ter essa reflexão. O que te falta? Para aquele jovem, Jesus já foi direto. Só te falta uma coisa. E para cada um de nós? Jesus olha para mim hoje, por meio dessa palavra, e fala, Lucas, o que te falta para verdadeiramente me seguir? Para verdadeiramente me servir e para estar nesse caminho rumo ao céu? Para encontrar com o tesouro. Porque, gente, essa linguagem do tesouro é muito importante. Pensa bem. Se uma pessoa chegasse para você e falasse assim, olha, eu descobri onde está o bilhete premiado da Mega Sena da Virada. Da Mega Sena da Virada de 2024. Caso hipotético. E a pessoa falasse, você precisa fazer isso, isso, isso e isso, e aí você terá esse bilhete. Você faria? Nós precisamos ser muito honestos. É bem provável que nós faríamos. Agora, por quê? Porque é um grande tesouro, é um grande volume de dinheiro, é uma coisa que resolveria a vida de qualquer pessoa, não só a nossa, em termos financeiros. Aí Jesus vem dizer para cada um de nós, o tesouro que eu tenho para você é muito maior do que a Mega Sena, mas você não acredita nisso. Porque se você verdadeiramente acreditasse, você me serviria, você me seguiria. Porque eu já falei, quem me segue, quem acredita no meu nome, receberá o reino dos céus. Esse é o tesouro. Gente, quando nós verdadeiramente acreditarmos no reino, todo o resto fica para trás. É aquela parábola mesmo da pessoa que achou o tesouro, voltou para sua vida, vendeu tudo, se desfez de tudo, absolutamente tudo, e saiu correndo para buscar o tesouro e ficar com ele. É isso. E essa foi a dificuldade do jovem do evangelho de hoje. É o apego. Porque o nosso Deus
Ele nos quer por completo. E ele não colocou plano B. Não. Com Deus só existe plano A. O que Deus falou? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Então, o lugar de Deus não é um lugar de destaque na minha vida. O lugar de Deus tem que ser o primeiro lugar. Tem que ser o segundo lugar e tem que ser o terceiro lugar. Não tem ranking. Não tem mais ou menos. Não tem isso aqui dá, isso aqui não vai ser possível. Não tem isso, gente. Deus é Deus. E por que Deus nos pede para colocar Ele no primeiro lugar? Porque Ele nos colocou e Ele nos coloca em primeiro lugar. A realidade divina dele. Ele nos amou de forma infinita. Ele se deu e Ele abriu o reino para cada um de nós. Deus me ama plenamente. Deus te ama plenamente. A cada um. E Ele nos quer com Ele. Por isso, o primeiro lugar tem que ser para Ele. Por isso nós não podemos nos apegar a nada. Nem muito menos ao dinheiro. Nós não podemos apegar a nada. A emprego, a própria vida, a saúde, a riqueza. Não leia de forma equivocada. É apego. Nós podemos amar, nós podemos desejar, nós podemos querer. Mas a gente não pode colocar nada no lugar de Deus. Aí é apego. Ah, Senhor, eu te dou tudo, menos isso daqui. Percebe? Não tem jeito. Deus é Deus. Ele precisa estar no primeiro lugar. E foi isso que foi tão difícil para o jovem. Porque ele não conseguiria. Jesus foi cirúrgico naquilo que era de mais. Ele era mais apegado. E ele percebeu que ele não conseguiria largar aquilo para ficar com Cristo. Porque Jesus não fala assim, vende tudo e vai viver sua vida. Jesus fala, vende tudo e depois vem e segue-me. Jesus deu um caminho para ele, Jesus deu um motivo para ele viver. Jesus não o abandonou como se fosse uma prova. Olha, eu quero que você prove que me ama, então você larga tudo para trás. Não. Jesus o convidou a viver intimamente em sua presença. E se aquele jovem entendesse esse convite de Jesus, pode ter certeza. Ali mesmo, bem provável, ele já daria a ordem para algum dos seus subordinados e já seguiria Jesus. O que nos falta para também dar esse passo? Essa é a grande reflexão. O que falta para a gente entregar para Deus? Lembra sempre, estou dizendo que você precisa largar, não é isso. Mas esteja preparado para perder tudo em detrimento de ganhar Deus. Esteja preparado para entregar a Deus o seu tudo. E não colocar de Deus no segundo plano. Esteja preparado e verdadeiramente siga o que Deus nos pede a seguir. E não coloque nenhuma entre vírgulas, nenhuma condição. É isso que Deus nos pede hoje. Querido Jesus, nós queremos hoje verdadeiramente te pedir que o Senhor fique conosco, que o Senhor nos... E a partir de ficar contigo, nós tenhamos essa graça de verdadeiramente vivermos para ti, sem condições,
sem entre vírgulas, sem nada, sem restrição. Vivermos para o Senhor. Termos essa coragem de experimentar esse caminho. Porque é isso que o Senhor nos pede. E que a gente tenha confiança de que ao depositarmos a nossa vida em suas mãos, a gente automaticamente ganha a tua companhia íntima. Segue-me. A gente verdadeiramente experimente esse segmento. Sermos íntimos, sermos amigos de Ti e vivermos contigo. A partir dessa experiência, certamente a gente percebe, independente do que for, nada é mais caro do que isso. Nada tem mais valor do que estarmos em Ti. Dá-nos essa graça, Senhor, de experimentarmos a Tua vida junto à nossa. A nossa vida realmente mergulhada em Ti. E sabemos que assim viveremos plenamente, encontraremos o nosso tesouro e não sairemos mais de perto dele. Muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado por tanto amor. Ensina-nos a sermos fiéis. Amém.